Valendo todas? Muito bem. Começando mais uma noite, mais uma live. Hoje é a última desses 3 dias, né? Então nós tivemos aí 3 dias de live e muito bacana. Fazia muito tempo que eu não fazia live assim e é muito legal poder ver o pessoal acompanhando, poder ver os comentários, poder receber mensagem e é muito bom poder compartilhar. Então, nesses 3 dias nós tivemos o quê? Nós começamos, né, falando aí, porque afinal de contas as 3 lives são um conjunto que forma aí a questão do próspero ano novo, né? Então é esse o ponto que a gente colocou para as lives, um próspero ano novo, e a gente usou como matéria-prima para esse conteúdo um pouco daquilo que a gente tem aí como crença ou como superstição do dia a dia, né, em relação à chegada do ano novo, a virada do ano. Então a gente pegou ali no primeiro dia falando um pouquinho das 7 ondas que a gente deveria pular. A gente chegou no segundo dia falando aqui sobre as cores, né, da virada aí que o pessoal costuma usar. E hoje nós vamos falar sobre as sementes que se deve guardar. Tá? Então, mas antes da gente já iniciar aqui o conteúdo, é claro, eu sempre faço uma revisão, né, e vejo se alguém aqui, porque além de vocês que estão aí no Facebook, no Instagram, existem pessoas aqui também acompanhando presencialmente, e aí eu aproveito para perguntar, né, para ver se as pessoas ficaram com alguma pergunta, alguma questão dos dias anteriores, e elas compartilham, eu respondo, e é claro, todos aí acabam ganhando um pouquinho mais de conteúdo, de aprendizado, legal? E também eu vou pedir para você convidar outras pessoas. Aproveita que você está aí agora, que a gente está começando, já manda aí o convite para que as pessoas possam assistir também essa última live. E lembrando que estão aí, os 2 últimos dias estão gravados, o dia de hoje, né? Essa live de hoje também vai ficar gravada, mas no sábado à noite nós vamos tirar do ar, tá? Então aproveita aí que essa live, eu não sei ainda se eu vou subir as 3 lives para o YouTube, a gente está ainda vendo a respeito disso, mas aproveite e já convida as pessoas, reveja até sábado à noite, para que você possa aí começar um próspero ano novo de verdade, e é como eu digo, e como está escrito aí no enunciado, sem superstição, o foco é ação, o foco é aquilo que a gente pode fazer, e não deixar aí só jogando para o universo, só terceirizando aquilo que é nossa responsabilidade fazer. Legal? Alguém aqui presente, né? Muito boa noite também para quem aqui está presente, tinha esquecido de falar. Alguém tem alguma pergunta de ontem, desses dias, alguma observação? Como é que estamos? Tranquilo? Tranquilos aí? Então, maravilha, hein? Muito bom. Então, ó, começando um pouquinho da revisão, eu vou passar aqui, ó, já vou falar, vamos lá. O primeiro dia a gente falou pular 7 ondas, né? Tem aquela superstição que a gente já conhece, o pessoal vai na praia na virada do ano e pula as ondas, né? Enfim, isso tem um significado. Eu, como eu falei, não sou contrário a nada, eu acho que todos nós temos a nossa liberdade, temos nossas escolhas, então cada um faz aquilo que bem entende. E o que eu coloco aqui é que a gente nunca pode só deixar para o universo, deixar para os outros fazerem e achar que só isso resolve. Então o intuito aqui é basear nisso aquilo que a gente pode fazer e aquilo que a gente pode melhorar. Então as 7 ondas que a gente falou no primeiro dia foi justamente o quê? A primeira onda eu falei que a gente precisa pular a comparação, ou seja, não faz bem se comparar com outras pessoas. Isso pode gerar depressão, isso pode gerar ansiedade, isso não te ajuda a focar em você, naquilo que você pode fazer, porque quando a gente fica olhando o que está acontecendo com os outros, a gente esquece de fazer aquilo que é nosso dever fazer, certo? Ambiência, que isso para mim é uma das coisas mais importantes e algo que eu falo que mudou a minha vida, a minha mentalidade, que é se expor ao melhor. A Angélica, no dia de ontem, até comentou um pouco mais a respeito disso, de como mudar a mentalidade, e é justamente pela ambiência, ou seja, a ambiência é o ambiente que você produz, ou que você vive, e a frequência daquilo que você vê, ouve e sente. O tempo, a maior parte do tempo. Então você precisa criar um ambiente que te fortaleça emocionalmente, mentalmente,
né, que te dê condições, ferramentas para você avançar naquilo que você tem como real objetivo. Terceiro, tentar agradar todo mundo. Isso aí não adianta, não funciona. Isso aí não dá, a gente não consegue agradar todo mundo. E claro, essas questões aqui têm a ver com feridas emocionais que a gente tem, que a gente nem sabe. Feridas emocionais que vêm desde a nossa infância, do 0 ao 7 principalmente, nós vamos formando as crenças, a maior parte das crenças que a gente vai levar por muito tempo nas nossas vidas, até que a gente chega num momento que a gente vai procurar um profissional, porque a gente está com uma questão psicológica e precisa de uma terapia, de um terapeuta, de um médico, ou quando a gente vai, por exemplo, buscar uma imersão, como a gente faz, a Grados, onde a gente fala sobre autoconhecimento, inteligência emocional, saúde mental, e lá a gente faz exercícios completos para você identificar feridas emocionais, crenças limitantes e poder ressignificar isso para a sua vida. Então isso tem muito a ver com feridas emocionais que a gente carrega e a gente muitas vezes nem sabe. Então tentar agradar todo mundo tem a ver com rejeição e abandono. Você quer agradar todo mundo por quê? Porque houve em algum momento uma rejeição e abandono. Tá? 4. Agir pela emoção. Agir só pela emoção a gente sabe que é uma coisa que geralmente leva a arrependimento. Geralmente quando a gente age pela emoção, ou a gente fala o que não deveria falar, ou acaba comprando o que não deveria comprar, ou deixando a oportunidade passar. Então a gente tem que tomar muito cuidado também. Quinto, viver pensando no passado. Quem vive pensando no passado deprime, né? Ou seja, vive mais em depressão do que em processo de evolução, em processo de busca pelo melhor. Quem vive pensando muito no passado não consegue aproveitar o hoje, que é o único controle que a gente tem. A única coisa que a gente controla é o agora, né? E nem tudo que está ao nosso externo a gente não controla, a gente só controla aquilo que a gente pode fazer. Existe uma frase que diz que nós não somos o que nos aconteceram, né? O Carl Jung falava isso. Nós não somos o que nos aconteceu, nós somos aquilo que nós decidimos nos tornar. Então, as coisas acontecem com a gente, às vezes, do externo, que a gente não controla, mas a gente tem o quê? O poder de tomar a melhor decisão, a melhor atitude em relação àquilo que aconteceu com a gente. Sexto, desistir. Como eu também coloquei aqui, eu entrevistei as pessoas no meu primeiro livro, Extraordinárias, pessoas que vão além do óbvio, então eu entrevistei várias pessoas que são referências em diversas áreas, e cada uma dessas pessoas passaram por coisas muito complicadas, muito difíceis, mas elas persistiram no objetivo delas. Então, desistir não pode ser realmente uma opção para nós, principalmente quando você tem algo que é bom, que é útil e que é verdadeiro. Se você sabe que o que você quer fazer, quer realizar é bom, útil e verdadeiro, você tem que fazer, não pode desistir. E a gente sabe que persistir é diferente de insistir, anota isso, tá? Persistir é diferente de insistir. Insistir geralmente é aquela pessoa que quer fazer daquele mesmo modo, mesmo não funcionando. Então, insistente é uma pessoa que não quer mudar, que ela acha que ela fazer daquele jeito, só daquele jeito, vai em algum momento dar resultado, tá? Persistir não. Persistir é aquela pessoa que percebe que aquilo não está funcionando, consegue entender que aquilo não está funcionando e busca um caminho diferente. Não muda o objetivo, mas muda as estratégias para chegar lá. Legal? E 7. O 7 é o quê? Falta de rotina. Falta de rotina vai destruir muitas vezes não só o seu emocional, como também as realizações que você tem. Se você não tiver rotina, não tem como as coisas ficarem de pé. Tá? Nem os dentes param na boca se você não tiver a rotina de escovar o dente. Se você não tiver essa rotina, a rotina de higiene, se não tiver as rotinas básicas, não tem como se sustentar. Se você não tiver uma rotina de boa alimentação, se você não tiver uma rotina de cuidado do seu sono, se você não tiver uma rotina de exercícios, do mínimo de exercícios, então dificilmente você consegue se manter firme e com energia suficiente no seu objetivo. E aí a gente chega no segundo dia, que foi das cores, quando eu falei um pouquinho sobre as cores, né? Entrei antes até para pesquisar algumas matérias, porque esse final de ano é o momento em que os portais começam a jogar as matérias falando um pouco dessas questões, né? Da virada. E lá tinha as cores, o branco, né, para paz e a calma, amarelo e dourado, dinheiro, riqueza, sucesso, prosperidade, vermelho e rosa, paixão, amor, desejo, carinho, verde, saúde, esperança, e o preto, até falei ontem, né, dificilmente a gente vê alguém usar preto, né,
Mas tinha lá nas matérias lá que o preto é para a pessoa ter mais autoridade, uma pessoa que se impõe mais, tem mais vontade, enfim. Então, as cores servem como um reforço para você. As cores servem, de repente, também como um alerta. Por quê? Porque se você você quer vestir o branco, como eu coloquei até para a gente se perguntar ontem, algumas perguntinhas, né? Se você está querendo vestir o branco, então está te faltando paz e calma, será? Então é uma pergunta que você tem que se fazer. E se está faltando paz e calma, o que é? Sempre olhe para você, como eu falei ontem, não aponta o dedo para o outro, olhe para você. Será que no ambiente você é a pessoa que chega no ambiente e deixa ele pior ou melhor? No meio de uma briga você é a pessoa que põe fogo ou é a pessoa que ajuda a apaziguar? Então não é se vestir do branco, é vestir-se, né, no sentido de você adotar aquela conduta, adotar aquela postura. Então seja a pessoa que traz paz e calma para o ambiente. Eu costumo dizer que uma frase do Rex Hudler que eu adoro, que é: seja uma fonte e não um dreno. Onde quer que você vá, onde quer que você esteja, seja uma fonte e não um dreno. Então, chega no lugar e seja a pessoa que vai ser fonte de coisas boas para as pessoas. E não que vai sugar a energia, que vai drenar a energia. Então, seja esse tipo de pessoa. A gente precisa disso no mundo. A gente precisa de gente que faça as coisas florescerem. Então, seja uma fonte e não um dreno. Então, o amarelo, né, dourado, do dinheiro, da riqueza. Então, pense, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Eu vou juntar tudo isso no dia de hoje, para a gente falar um pouco. Se você quer dinheiro, se você quer riqueza, né, prosperidade, mesma coisa. Pense, está te faltando por quê? O que você pode fazer para você gerar mais? E ontem eu também coloquei um puxãozinho de orelha, não é ganhar dinheiro. A gente costuma falar ganhar dinheiro. Você não ganha dinheiro, só se você pedir. Você faz, você gera. Você tem que gerar um valor para que você receba. A vida é um eco, como é uma frase que eu também gosto muito. Tem na porta do meu escritório em casa. Chega na porta do escritório e está escrito: a vida é um eco, uma placa. Por quê? Se você não está gostando do que você está recebendo, tem que tomar cuidado com aquilo que você está emitindo. Porque muitas vezes é o resultado daquilo que você está entregando para as pessoas. Certo? Então você precisa pensar sobre isso. Então, como que você gera riqueza? Como que você gera o dinheiro que você precisa? O que você vai entregar? O que você vai fazer para o mundo? Como que você vai servir? Qual o valor que você vai gerar? Qual a solução que você vai trazer? Então, são coisas para pensar, porque não cai do céu, né? Não cai do céu. E, enfim, vermelho, né? Sobre a paixão. Eu falei ontem um pouquinho que a paixão é a suspensão momentânea da razão, e por isso ela move a gente, faz a gente fazer coisas muito loucas às vezes, e coisas que a gente pensa que nem sabe, né? Principalmente em relação a relacionamentos, a gente pensa depois: meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? Mas é porque a paixão, né, até pela neurociência, pela ciência, fala que é a suspensão momentânea da razão. Então, a paixão é legal porque ela faz você fazer as coisas, né? Realmente ter coragem para fazer as coisas. Mas o amor é que solidifica tudo. A saúde, a esperança do verde, e aí a saúde eu falei já um pouquinho, mas fica em alerta, porque se você está buscando mais saúde é porque está te faltando. Então, tudo aquilo que você pensa em colocar aí como objetivo, como meta, é porque está te faltando. Agora, você tem que estruturar isso de forma correta para você alcançar aquilo que você deseja. Tá certo? E vamos lá. Perguntas, participações, observações, pessoal aqui? Não? Tem relacionamento que já começa com amor sem passar pela paixão? Qual o seu ponto de vista? Já que está falando aqui, pessoal, se existe algum relacionamento que já começa com amor sem passar pela paixão. Segundo os estudos, não. Até porque é difícil você cientificamente definir o amor, né? O amor é uma coisa, né? Quando você pergunta para as pessoas o que é amor, cada um vai ter a sua forma de falar a respeito do amor. Né? Então é algo muito, muito complexo. O que eu vejo é que existe um caminho. Acho que você tem uma atração que todos temos, né? Com uma pessoa que a gente começa a se relacionar, então existe a questão da atração, e essa atração, ela tem um ponto de paixão, né? Ela tem uma questão de você querer ficar com a pessoa, fica aquelas coisas de
Né? Antes vem mais, né? Hoje menos, mas antes ficava aquela assim, desliga você primeiro, amor. Não, desliga você. Não, desliga você. Só vou desligar se você desligar. Então, tem aquelas coisas bobas assim, né? É coisa de paixão. Né? Então, eu acredito pela estrutura que é aquilo. Paixão, primeiro o envolvimento, a atração, a paixão, né? A suspensão da razão muitas vezes, e depois ele pode virar o amor, pode vir a solidificar o amor. Porque, por que o relacionamento... namoro acaba por quê? Não, namoro acaba porque ele tem que acabar de qualquer jeito, tá? O namoro ele acaba porque ele vai acabar porque não vai dar certo, ele vai acabar em noivado e casamento. Né? Então ele acaba o namoro, vai se transformar num noivado, daí vai se transformar num casamento, é isso. Então é feito para acabar. E o namoro, eu costumo dizer, que é o momento como empresa, sabe os 90 dias de experiência? O namoro, quanto mais tempo você namorar, melhor, tá? Porque o namoro é esse período de experiência. Então dizem aí, como eu também coloquei ontem, a paixão demora aí entre, alguns falam de 6 meses a 1 ano e meio para ela, né, se dispersar e depois ver se vai virar amor ou não. Mas é claro, se a gente for colocar na conta, já como você falou, você tem questões de ferida emocional que você pode ter dependência das pessoas, então tudo é muito complicado, porque tem gente, já viu gente que não consegue ficar sozinho? Termina com um, já engata com outro, termina com um, já engata com outro, termina com um, já engata com outro. Tem uma dependência emocional por trás de tudo isso, né? Aquilo que eu falei. Eu aprendi que você precisa se possuir para melhor você se disponibilizar. Por isso que eu digo, quanto mais tarde as pessoas começarem a namorar, aí não é o meu ponto de vista, tá? Quanto mais tarde você começar a namorar, ter um relacionamento mais firme, melhor. Tá? Por quê, Eduardo? Aí eu vou usar um pouco da neurociência. O córtex pré-frontal nosso, que fica aqui, o córtex pré-frontal, ele termina, ele amadurece totalmente ali nos 24 anos. Então, o córtex pré-frontal, ele amadurece ali pelos 24 anos. Ou seja, quando você tem ali já ele formatado com relação à racionalidade, a melhor tomada de decisão. Por isso que muitas vezes eu falo para pais, tem pais e mães que falam com filho adolescente, né, que é uma fase muitas vezes complicada, para alguns não, mas na maioria das vezes porque tem uma questão de hormônio, tem uma questão de transformação de física, química, enfim. Mas tem pai e mãe que fala assim, já cansei de falar, eu vou largar a mão. Não larga a mão. Não larga não, porque o seu filho precisa de você como base. Ele precisa de você como referência. Então você tem que insistir. E é o quê? Você continuar fazendo, você continuar falando, você continuar falando. É isso. Por quê, papai? O córtex pré-frontal ainda não tá maduro, certo? Então quando eu junto tudo isso, eu falo que o namoro, quanto mais tarde, né, namorar, é melhor. Porque já vai tendo um amadurecimento da vida. E para casar, eu sempre falo, depois dos 26, tá, gente? Então, é o conselho, não estou falando que é uma regra, estou falando que é o conselho. Tá? Porque, como eu disse, com 24, o seu córtex pré-frontal amadurece totalmente. Tá? Então, é isso já. Eu penso que primeiro vem a paixão, depois pode se transformar em amor, ou pode se transformar apenas em tchau, até logo, foi legal enquanto durou e pronto. Maravilha? Olha só. Então vamos começar hoje. Hoje nós vamos falar semente. Qual semente que a gente deve guardar, né? Quando a gente falou aí das 7 ondas que deve pular, das cores que deve usar, deve vestir. E hoje nós vamos falar da semente. Qual semente que a gente tem que guardar? O que vocês acham? Qual semente que a gente tem que guardar? O pessoal costuma falar do quê? Da semente de romã, né? Quem está assistindo aí pode até mandar aí a mensagem e tudo. O pessoal costuma dizer que você pega 7 sementes de romã, né? E você tem que guardar na carteira para trazer o dinheiro no bolso. Né? O Márcio respondeu aqui. O Márcio respondeu? Ele respondeu aí. Posso ler? Pode ler. Se o córtex pré-frontal somente está maduro depois dos 24 anos, podemos considerar que é normal não saber qual profissão seguir até essa idade? Perfeito. Gente, o Márcio aqui, gratidão, Márcio, pela participação. Ele falou em relação ao que eu apontei aqui do córtex pré-frontal maduro só com 24 anos, se é normal você ter uma indecisão em relação à profissão que você vai seguir. Com certeza, com certeza. Por quê? Ainda mais nos dias de hoje.
Hoje nós temos, se eu for, né, colocar, claro, vira até um outro assunto, mas é legal responder isso. Hoje nós estamos numa velocidade muito grande das coisas, e nós estamos numa exposição muito grande das coisas, e nós estamos num nível de escolha muito grande. Então o que gera isso tudo? Gera indecisão. Nós estamos então num momento mais complicado para se tomar uma decisão que muitas vezes querem que você tome para o resto da sua vida. Então hoje os jovens, as pessoas, nós temos muitas opções. A gente vê isso, eu muitas vezes comento com a minha filha, né? Na minha época, né, de pequeno, eu assistia lá Comandos em Ação, Thundercats, esses desenhos. O único lugar que você poderia comprar esses brinquedos era realmente no shopping. Não tinha lojas igual hoje, paralelo, né? Vamos falar assim, não tinha um camelô para você ir lá e ter um brinquedo legal, tudo como hoje. Não tinha opção, era aquilo. Ou você tinha aquilo ou você não tinha. Então, você criava uma resistência maior. Hoje existe tanta variedade, tanta coisa que pode alcançar, fica difícil até para escolher. Então sim, Márcio, ficou mais difícil para o jovem escolher hoje, mais cedo a profissão. Inclusive, a gente quando vai falar com um jovem, a gente tem que sempre tentar, né? Eu sempre tento com jovens que eu converso, tentar mostrar para ele o que ele mais gosta. Mas também a gente vê que hoje as profissões elas não caminham só, né, numa rota direta. Então hoje você tem profissionais que se formam, antes você tinha o quê? No RH, vou falar que é a área que eu fiquei por muito tempo, o RH geralmente era um lugar de pessoas que se formavam em psicologia. Então o RH, então a pessoa podia atuar como psicóloga ou ir para o RH das empresas. Hoje não, hoje você tem gestores e gestoras de RH que têm formações em administração, tem formações em outras áreas que não especificamente a psicologia. Então, hoje nós temos também essa possibilidade do jovem ter, né, que escolher a carreira ali, a faculdade para fazer, mas não significa que entrando numa empresa ele vai ficar só naquele caminho, só naquela rota. Dentro dos processos que existem dentro da empresa, ele vai poder prestar sem que essa formação dele bloqueie essa jornada dele. Mas muito boa pergunta e realmente hoje, na verdade eu acho que desde sempre é muito duro o jovem já fazer essa escolha muito cedo. Mas antigamente, como tinha menos opções, acabava sendo mais fácil. Hoje a complexidade é outra, com certeza. Com certeza. Legal? Então vamos lá. Semente. E eu estava falando da semente de romã, né? Semente de romã. Que semente de romã eu vi que é bom semente de romã, sabe para quê? Para artrite e para memória. Então, estudos que falam que a semente de romã é bom para artrite e para memória. Então, assim, não necessariamente vai trazer dinheiro, né? Mas se você tiver bom, assim, firme, né, você vai continuar trabalhando. E se a memória estiver em dia, você vai também continuar trabalhando bem. Então, é boa por causa disso, semente de romã. Então, vejo nesse sentido. Mas vamos lá, né? Descontraindo, mas sem perder o foco. Eu montei aqui uma estrutura para falar um pouquinho para vocês, que é o seguinte. Esses 2 outros dias, né? 2 dias anteriores, eles fazem parte, né, do processo para montar uma estrutura aqui, para que vocês entendam o que é a semente, o que vocês podem levar desses 3 dias de live. Então, eu coloquei o seguinte aqui. O que seria a semente, então, Eduardo? Qual que é a semente que a gente tem que guardar? Então, eu também coloquei aqui que prioridade não tem plural. Prioridade é prioridade. Então, é aquilo que você tem que colocar como foco para a sua vida, para o próximo ano. Então, se você tem alguma questão, você coloca isso como um objetivo, é a prioridade. E aí, eu vou utilizar aqui um exemplo, tá? Para a gente ficar mais específico, mas você pode adotar com outros objetivos seus, mas para a gente conseguir estruturar aqui e ser mais específico. Então, pega aí papel e caneta, você que está aí. Tem, as pessoas que estão aqui já estão com papel e caneta ou anotando no celular, mas você que está aí assistindo, pega o papel e caneta, anota aí no bloco de notas, se tiver no computador, se tiver no celular, então vai ter que ter um outro artifício, mas anote, tá?
Porque é o seguinte, vamos usar aqui o exemplo, né? Então, o que seria a semente, Eduardo, que a gente tem que guardar? A semente é o objetivo que você tem, a prioridade que você tem. Então, essa é a semente que a gente vai tratar hoje. Então, vamos colocar aqui o exemplo de uma pessoa que vai falar aqui que quer mais dinheiro. Vai. Ela quer um objetivo dela, vai usar o amarelo, tá? Não vai virar. Vai usar o amarelo com uma pulseira dourada e tal. Ela quer dinheiro e prosperidade. Legal. Mas aí vem 3 perguntinhas que eu sempre falo para você alcançar o objetivo que você precisa fazer. Que é você tem um objetivo, você fala o que você quer. O quê? Quanto mais específico você for na sua vida, é melhor. Você facilita a sua decisão, a sua tomada de decisão. Então, o que você quer? Por que você quer? Como que você vai fazer para alcançar isso? Então, você tem um objetivo. Ganhar mais dinheiro. Ok, então respondeu aí o quê? Quer ganhar mais dinheiro. Por quê? Preciso de mais dinheiro porque eu quero comprar uma casa. Eu tenho o objetivo de comprar um equipamento novo para o meu negócio. Perfeito, então o seu porquê está respondido e está respondido de forma bacana. Porque muitas vezes, quando as pessoas me perguntam muitas vezes, mas por que essa palavra de porquê? Porque eu quero algo, mas você quer algo muitas vezes é por vaidade. Às vezes você fala que você quer um carro, mas é para mostrar para os outros, não é por uma necessidade sua, ou porque aquilo vai te gerar melhoria, aquilo vai te gerar benefícios, certo? A não ser vaidosos. E quando você fica na mão da vaidade, o que acontece? Daqui 2 meses, o carro para você já quer trocar. Você quer entrar em outra dívida, tá? Mas enfim, pegando essa estrutura, o que, por que e como, então que eu quero, vamos colocar aí, eu quero ganhar mais, né? E aí não é ganhar mais, lembre-se, estou usando aqui a expressão, mas não é ganhar mais, é conseguir, né, adquirir mais recursos, é fazer mais dinheiro, porque, e aí porque pode ser, como eu falei, uma máquina nova para o seu negócio, enfim. E como que você vai fazer? Como? Você tem que falar como que você vai fazer. Tem que saber como, não vai cair do céu, não é só usar o amarelo e dourado. Então como que você vai fazer? Então tem que estruturar. Então o primeiro ponto é esse aqui. O que eu quero, o que, por que, como. Legal. Aí eu venho para outra parte, que quando a gente tem uma semente, a gente tem que fazer o quê? Porque quando você planta uma semente, você planta, cultiva, para depois colher. Tá certo? Então, e posso falar uma coisa, as pessoas de sucesso nunca deixam de plantar. E nunca deixam, não partem para colher com 2 mãos. Né? Porque tem muita gente que é assim, né? Ela quer plantar com uma, mas quer colher com 2. Não dá certo. Então uma tem que sempre estar plantando. Colhe com uma e planta. Colhe, planta, colhe, planta, colhe, planta. Tá? Não é só plantar e querer colher com as 2 mãos, porque daí você vai entrar num negócio que não vai dar certo. Então vamos aqui, semente, cultivo. Qual que é o cultivo? Aí que vem a estrutura anterior aqui dos outros dias. O cultivo entra no quê? Ondas, né? As ondas que eu falei ali. Vamos pegar o exemplo das ondas. Então a gente vamos usar o exemplo ali de comparação, falta de rotina, querer agradar, desistir. Então quando você tem um objetivo como esse de ter mais sucesso financeiro, ter mais êxito financeiro, seja com um negócio seu, então muitas vezes, se você vai iniciar um negócio, vou sentar aqui, você vai iniciar um negócio, o que acontece? Você vai ouvir crítica, tá? Você vai ouvir pessoas que vão falar para você que é melhor você não mexer com isso aí não. Melhor você ficar do jeito que tá, que do jeito que tá legal. Mas, calma, muita calma. Por quê? Porque a gente tem que cultivar. E cultivar nossa semente é protegê-la. Protegê-la contra a comparação. Você começou um novo negócio, não vai se comparar com uma pessoa que já está nesse negócio há 10 anos. Porque se você fizer essa comparação, o que vai acontecer? Você vai ficar depressivo. Você vai ficar ansioso, ansiosa. Por quê? Porque não é parâmetro. Lembra que eu falei que você tem que se comparar com você mesmo. Tá? A comparação saudável, a comparação necessária, né, precisa de você de ontem com você de hoje. Ou você olha o seu estado atual de hoje e vê onde você quer chegar nesse próximo ano. Tá certo? Então essa é a comparação devida. Então não fica se comparando com os outros. Aí é cultivar o que? A sua semente.
Porque isso não vai minando, vai ajudando a fertilizar. Querer agradar todo mundo não dá certo. Então, principalmente quando você está começando um negócio, mas na nossa vida como um todo, mas vamos pegar aí o exemplo, você não vai agradar todo mundo. Às vezes você vai ter que posicionar as suas decisões, vão ter que ser um pouco mais rígidas, vão ter que ser um pouco mais inflexíveis até. Por quê? Porque se você estudou, se você já formatou, se você já planejou, você tem que seguir apesar dos outros, apesar do que vão criticar você, apesar do que vão falar para você. Então, tem que seguir, tem que fazer esse cultivo protegendo. E o que seria tudo isso, Eduardo? Essa proteção, o cultivo? Seria o quê? Se proteger das pragas e das ervas daninhas. Então, comparação, falta de rotina, querer agradar, desistir, é tudo praga e erva daninha. Faz sentido? A gente tem semente e a gente tem que se proteger de praga e erva daninha, que são essas questões que vêm para nós. E aí a gente vem com outra parte do cultivo aqui, que são, agora vamos mudar para cá, que são o quê? As cores, né? Que a gente falou. Eduardo, e aonde entram as cores? As cores eu vou falar para vocês que entram como princípios. Princípios de ação. Então vamos lá. No cultivo, princípios de ação. Princípios para o objetivo. Exemplo, branco. Né? Então a gente transforma isso num princípio de ação. Lembra que a gente falou? Branco é o quê? Paz e calma. Então vamos colocar aqui, o branco seria para o cultivo da sua semente como a calma para você planejar o seu negócio. A calma para você planejar como que você vai alcançar o objetivo. Porque às vezes você vai colocar lá, eu quero aumentar minhas vendas em 10%. Legal. Como? E aí você vai pensar aqui no planejamento que você vai fazer para conseguir alcançar esses 10% de aumento nas suas vendas. Tá certo? Então, o rosa, o que é? O rosa é o carinho, lembra? Então você vai ter que adotar uma postura, um princípio de carinho com quem? Com o seu negócio, com as pessoas que trabalham com você, se você tem funcionários, se você tem, é claro, ali os seus parceiros de negócio, fornecedores. Então você tem que adotar uma postura de carinho. Lembrando que ontem eu expliquei aqui, carinho significa, vem de caros, significa alto valor. Quando você tem carinho por algo ou por alguém, significa que você valoriza aquelas pessoas, significa que você valoriza aquilo. E então você vem para o vermelho. E o vermelho é o que? Quando a gente vê paixão. Então você precisa cultivar paixão pelo seu negócio. Paixão por produzir resultados. Paixão por produzir resultados na vida das pessoas. E sabe o que acontece quando a gente chega e a gente vê tudo isso aqui? Muitas vezes, enquanto a gente está semeando, cultivando, a gente acaba no processo fazendo com que outras pessoas, a gente semeia na vida das pessoas e faz com que outras pessoas acabem também tendo uma semeadura na vida delas. E quando a gente une essa matriz aqui desses pontos que eu coloquei, a gente vai chegar na onde? Na colheita. Então, a gente chega na colheita. Então você tem a semente, você tem o cultivo com essas ações, aquilo que você precisa rejeitar, aquilo que você precisa bloquear e aquilo de princípio que você precisa fazer, né? E aí, quando você faz bem feito esse cultivo, você chega aqui na colheita. Faz sentido? Ficou mais simplificado agora aqui quando a gente olha para os 2 dias anteriores? Certo? Então, minha preocupação sempre é que eu possa trazer o conteúdo que as pessoas possam refletir, trazer aqui informações, trazer conhecimento que as pessoas possam praticar, que as pessoas possam olhar aquilo e realmente fazer algo a respeito, um exercício, uma matriz, onde elas possam aí identificar os seus objetivos, para que elas possam colocar em ação. E lembrando, igual está o banner aqui que está do lado, não é todo mundo que está enxergando aqui, mas tem um banner do lado, que eu uso nos eventos, que é justamente uma frase que eu gosto de falar, que é: conhecimento sem ação é mera informação. O conhecimento sem ação é mera informação. Por quê? Porque se você não coloca em prática, sai da rota, sai do seu radar. E aí, vira pó. E aí, se você não coloca em prática, você pode ter a semente,
mas se você não fizer o cultivo adequado, o que acontece? Ela vai morrer. Se você não fizer o cultivo adequado, seja bloqueando as pragas e as ervas daninhas, quando chega aqui, ela já morre. Se você não fizer o cultivo aqui, aplicando os princípios que são necessários e precisos para que a semente dê frutos, frutifique, vai morrer. Tá? E aí, infelizmente, você vai... Por isso que você precisa colocar primeiro, a questão é você fazer aquilo. É ter a responsabilidade de tomar uma ação em relação àquilo que você aprendeu, aquilo que você sabe que precisa ser feito. Como eu coloquei aqui já desde o primeiro dia, as pessoas sabem que tem algumas atitudes que a gente tem que são excessivas, como consumir açúcar, como não praticar exercícios, uma série de coisas que as pessoas sabem, não sei o que eu estou falando, é notório para todos, que são coisas que não fazem bem. Mas se você não toma uma atitude em relação àquilo, não tem quem culpar depois. Não tem quem culpar. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade é sua. Então, a partir do momento que você ficou aí 3 dias comigo numa live, que você acompanhou, que as pessoas que estão aqui vieram aqui, né, se deslocaram, isso é ótimo, por quê? Porque a gente sai da zona de conforto, né? A gente acaba tomando uma ação, e aí a gente acaba valorizando mais. Aquela velha história, né? De graça, muitas vezes a pessoa não valoriza, por isso tem que dar um trabalhinho para a pessoa. Tem gente que poderia estar assistindo essa live e não está. Que eu acredito, né, com o carinho que eu tenho, com o propósito que eu tenho, que eu estou entregando algo de valor para as pessoas. Mas tem gente que está decidindo nesse momento assistir uma série, ou fazer outra coisa, tudo bem, sem problema nenhum. Mas a gente tem que entender que se a gente quer algo, a gente tem que investir tempo, às vezes tem que investir recursos, mas a gente tem que investir. E principalmente, a gente tem que ser responsável por aquilo que a gente quer. Tá certo? Então, essa matriz aqui, ó, você que está nas redes sociais, quiser dar um print, tá? Aqui. Então, essa matriz aqui, você consegue entender bem sobre como construir o seu próspero ano novo. Como que você consegue, pegando essas superstições, transformá-las em ações, em objetivos, em princípios que você possa fazer o quê? Ter realmente um próspero ano novo. E um próspero ano novo é realizar aquilo que você quer. É realmente fazendo ali o seu planejamento de novo ano, é você chegar daqui 2, 3 meses e ver que você está avançando, E não chegar daqui 2 ou 3 meses e nem lembrar muitas vezes daquilo que você tinha planejado. Tá certo? Então, era isso que eu queria entregar. Né? Um pouquinho de reflexão desses 3 dias, mas entregar algo que fosse prático para você levar dessa live, desse nosso tempo juntos. E hoje foi um pouquinho mais rápido, mas trazendo para você aí a praticidade de você conseguir olhar essa matriz, olhar as explicações. Lembre-se que as lives vão estar disponíveis aí até sábado à noite. Então, provavelmente aí sábado, por volta das 11 da noite, mais ou menos, a gente vai retirar do ar. Mas você pode rever esse conteúdo, você pode me mandar mensagem aqui nas redes sociais, que eu vou ter a alegria de responder sem problema nenhum. Mas eu espero realmente, de verdade, que eu tenha conseguido entregar para vocês algo de valor e que possa fazer diferença na sua vida. Então, espero que eu tenha jogado algumas boas sementes e que vocês as cultivem e que vocês possam ter aí realmente um próspero ano novo. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Eu agradeço muito pelo tempo de vocês e por todos que estão aqui. Muito obrigado, gente, e até a próxima. Valeu!